Quanto vale uma vida humana? Parece uma pergunta filosófica, né? Quase impossível de responder. Mas e se eu te dissesse que, todos os dias, existem sistemas no mundo inteiro calculando exatamente isso? Hoje, a gente vai entender como. Todo mundo já ouviu essa frase, né? É uma ideia que conforta a gente. Essa de que a nossa essência, quem a gente é, não pode ser capturado por números. Mas, e se para os sistemas que, de certa forma, governam as nossas vidas, isso não for bem a verdade? Vamos dar uma olhada nisso aqui. É basicamente o que um algoritmo vê quando olha para alguém. Não é um rosto, sabe? É um conjunto de informações. Essa pessoa, por exemplo, tem um consórcio, comprou um carro, faz compras pela internet e gosta de futebol. Cada verdadeiro desses é um pequeno traço que ajuda a pintar um retrato digital. Então, nessa primeira parte, vamos mergulhar fundo nessa visão quase microscópica. Um perfil super detalhado de uma única pessoa, mas que é construído inteiramente a partir dos rastros que ela deixa por aí. E tudo começa com uma gaveta bem grande, uma categorização. Esse perfil aqui, por exemplo, é classificado como pertencente à classe C. É o primeiro rótulo, a primeira caixinha onde essa vida é colocada. E aí a coisa fica assustadoramente precisa. Com base nos hábitos, o sistema calcula uma renda mensal exata, R$ 2.051,65. Pensa só no poder que um número desses tem. Ele pode ser o fator que decide se alguém consegue um empréstimo ou não. E o mais louco, sem que ninguém nunca tenha perguntado para a pessoa quanto ela realmente ganha. E a análise vai muito mais fundo. O sistema sabe se a pessoa tem banda larga em casa, se o celular é pós-pago, se viaja, se lê em formato digital. Isso aqui não descreve só poder de compra, não. Isso constrói uma imagem do estilo de vida, dos hábitos, até dos interesses de alguém. E aqui, olha só, todos os pontos se conectam, juntando idade, onde a pessoa mora, os hábitos de consumo, os dados criam uma história, quase um personagem de marketing. Uma pessoa aposentada, de classe média, que vive num apartamento no centro de uma cidade do interior. Uma vida inteira, sabe? Resumida num parágrafo. Ok, agora a gente vai mudar a perspectiva e mudar drasticamente. Saímos do micro, do indivíduo, e vamos para o macro. Se é assim que uma única pessoa é medida, como será que a gente mede populações inteiras, especialmente em momentos de crise? Essa citação nos joga num mundo completamente diferente. Aqui, a medição de vidas não é para vender um produto, mas para gerenciar desastres. E fica claro que as crises não são acidentes, sabe? Elas são, na verdade, o resultado de problemas estruturais bem profundos. Vamos para a nossa próxima parte, então, e ver como isso tudo constrói um tipo bem diferente de imagem. Uma imagem onde as pessoas, os indivíduos, acabam virando parte de uma estatística gigantesca. Pois é, essas crises em grande escala não surgem do nada. As fontes mostram que elas nascem da desigualdade, da luta por recursos, do momento em que um governo perde a legitimidade, e tudo isso resulta no deslocamento de milhões e milhões de pessoas. Cada um desses fatores é um motor de sofrimento humano em massa. E a escala disso hoje é imensa. Atualmente, cerca de 30 países estão passando por algum tipo de conflito armado. Isso não é uma exceção, é a realidade para milhões de pessoas no mundo. Então, chegamos ao ponto crucial. Diante dessa escala de crise, como é que o mundo responde? Como se decide quem vai ser ajudado e, mais importante, de que forma? E aqui existe um debate que é fundamental. De um lado, tem a assistência, que é dar comida, abrigo, as coisas materiais. Do outro, a proteção, que é defender os direitos e a segurança física das pessoas. A assistência é mais visível, mais fácil de mostrar, mas a proteção é o que realmente garante a dignidade e a sobrevivência a longo prazo. E quando a ajuda é só material, ela pode se tornar perigosa. Em 1985, na Etiópia, a comida foi usada como uma arma para forçar o deslocamento de populações inteiras. Ou seja, boas intenções, sem a devida proteção, podem acabar causando ainda mais sofrimento. Para tentar organizar a resposta a tudo isso, as agências internacionais criaram um conceito, o Continuum. É um modelo que propõe uma progressão bem linear. Primeiro a emergência, depois a reabilitação e, finalmente, o desenvolvimento. Parece fazer sentido, né? Bem lógico. Só que tem um problema. A realidade do conflito é caótica, não segue uma linha reta. Uma crise pode muito bem regredir da fase de reabilitação de volta para a emergência em questão de dias. Então, esse modelo acaba sendo mais uma ferramenta teórica do que um mapa preciso da situação real.
E agora a gente vai juntar esses dois mundos que pareciam tão distantes um do outro: o universo do perfil de consumidor e o universo da ajuda humanitária. Um risco de crédito, uma classe social, um segmento de mercado, um refugiado, uma pessoa deslocada, uma estatística. No fim das contas, não importa tanto o contexto, o resultado é o mesmo: uma vida humana sendo transformada em um dado, em um número. E é exatamente aqui que os dois mundos se encontram de uma forma bem perturbadora. Seja para vender um produto ou para tentar salvar uma vida, o primeiro passo parece ser o mesmo: simplificar a complexidade de uma pessoa, transformá-la numa categoria gerenciável. As intenções são opostas, claro, mas o método é assustadoramente parecido. E tudo isso nos leva à pergunta final. Em um mundo onde todo mundo é contado, o que é que realmente conta? O que é que a gente perde quando, no lugar de um rosto, a gente vê apenas um perfil?